Declaro aberta a segunda reunião da comissão mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a medida provisória 661/2014. A presente reunião destina-se à apreciação do relatório. Passo a palavra ao relator, deputado Leonardo Quintão. Por gentileza. Antes de passar a palavra para o senhor relator, conversei com o deputado Sarney Filho e o requerimento que ele pretendia fazer à audiência pública nessa medida provisória, estamos transferindo para a 663, inclusive eu estou subscrevendo o requerimento com ele para que a gente possa tratar da questão do nosso caminhonete. Portanto, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno do Senado Federal, por acordo, estamos declarando prejudicado o presente requerimento e assumindo o compromisso de subscrever idêntico requerimento na medida provisória 663 com o senador Sarney Filho. Com a palavra, o senhor relator. Senhor presidente, quero prestar meu relatório. Vou passar para o voto do relator para que a gente possa ser o mais breve possível aqui e aproveitar o quórum qualificado dessa reunião. A medida provisória 661, que autoriza a União a conceder crédito ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES, e a destinar superávit financeiro das fontes de recursos existentes no Tesouro Nacional à cobertura de despesas primárias obrigatórias. Passo a ler, então, senhor presidente, o voto do relator. Voto do relator. Devemos manifestar sobre a relevância e urgência da medida provisória 661 de 2014 e das emendas a ela apresentadas. Quanto aos pressupostos da relevância e urgência exigidos no artigo 62 da Constituição Federal, não há dúvida sobre a importância de assuntos tratados pela presente MP e da sua natureza. Precisam receber a atenção e celeridade proporcionais pelo mecanismo da medida provisória. A concessão de créditos ao BNDES é necessário para que esse banco possa realizar as suas operações de fomento a projetos de investimentos importantes para o nosso país, como o PAC e o Programa de Pré-Sal, que possibilitam de forma direta a expansão e modernização da infraestrutura e a capacitação produtiva nacional, assim contribuindo para o desenvolvimento do povo brasileiro. Além assim, a utilização do superávit financeiro das fontes de recursos existentes no Tesouro Nacional para a cobertura das despesas primárias obrigatórias é uma demanda que não pode ser adiada, dada a natureza desses recursos. Ressalte-se ainda que houve a necessidade de acrescentar no projeto de lei o artigo para modificar a Lei 12.096 de 2009, que autoriza a concessão de subvenção econômica ao BNDES em operações de financiamento destinadas à aquisição de produção de bens de capital e inovação tecnológica. Esse texto resultou de amplo acordo celebrado com a categoria dos caminhoneiros em março deste ano. Eu só ressaltar aqui, antes do término dessa leitura desse relatório, quero parabenizar aqui os companheiros de vários partidos. E o deputado Celso Maldani esteve conosco na reunião agora. O senador Blairo Maggi contribuiu muito também, senador. Quero agradecer Vossa Excelência pela intermediação desse acordo que está acontecendo aqui hoje, que irá ajudar o Brasil. Nós não teremos mais greve dos caminhoneiros, pois o governo aqui está cumprindo com o acordo, atendendo os pleitos de refinanciamento. Explicar aqui, senador, isso aqui é muito importante, explicar para os colegas da comissão, pois haveria novas greves a partir do dia 22 do mês de abril, e o governo acolheu a sugestão, estando dando um prazo de 12 meses para os pequenos e os médios transportadores, micro e pequenos empresários, dando a eles um prazo, um fôlego de 12 meses para que eles possam repactuar as prestações dos caminhões. A inadimplência está sendo resolvida também. Então, senador Pimentel, eu quero aqui, como relator, me sinto honrado, e agradecer o governo por ter dedicado plenamente nessa matéria. E o senador Blairo Maggi também, que foi um guerreiro no trabalho para que esse acordo pudesse acontecer. Continua a leitura.
Assim, o PLC inclui o artigo 1A nesta lei, abrindo a possibilidade de que o BNDES refinanciar as dívidas dos caminhoneiros que estivessem inscritos no programa BNDES Pro Caminhoneiro, bem como das microempresas e empresas de pequeno porte do ramo de transportes. Os recursos necessários para cobrir os custos financeiros desse refinanciamento sairão do Tesouro Nacional. Outra modificação que propomos no nosso projeto de lei de convenção consiste na inclusão de operações com cartões de crédito entre os diversos tipos de crédito consignado. Trata-se de um pleito da Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas que decidimos acatar. Por fim, sugerimos o acréscimo dispositivo cuja finalidade é autorizar a destinação de 50 milhões para o programa BNDES emergencial de reconstrução de municípios afetados por desastres naturais em favor das vítimas de incêndio ocorrido no shopping Nova América, na cidade do Rio de Janeiro. Trata-se de medida que encontra suporte dentro dos objetivos do referido programa, que é apoiar a retomada da atividade econômica nos municípios afetados por desastres naturais. Quanto às emendas apresentadas, entendemos que as emendas de 1 a 5, 3, 5, 7... 36, 40, 45, 51, 54, 59, 61 a 64 não guardam pertinência com a matéria e, portanto, deverão ser consideradas prejudicadas. Já em relação às emendas 4, 5, 4, 6, 8, 9, 10 a 35, 37 a 39, 41 a 44, 52, 53, 54, 55... 58 e 60, apesar da pertinência com a MP, votamos pela rejeição, dada a urgência requerida pelo assunto. Conclusão, diante do exposto, votamos pela relevância, urgência, constitucionalidade, judicialidade, boa técnica legislativa, compatibilidade, adequação orçamentária e financeira, bem como no mérito, pela aprovação da medida provisória 661 de 2014, nos termos do projeto de lei de convenção e anexo, com a rejeição das emendas apresentadas. Faço aqui também, senhor presidente, uma homenagem para o deputado Nelson Marqueselli, que também hoje esteve conosco. Deputado Nelson, eu queria fazer uma homenagem a Vossa Excelência também. Vossa Excelência hoje esteve conosco intermediando esse acordo final com os caminhoneiros autônomos, caminhoneiros microempresários e de pequenas empresas. Vossa Excelência nos ajudou muito nesse acordo. Esse acordo não está ajudando apenas refinanciamento de uma dívida de um microempreendedor, de um empresário individual e de um caminhoneiro, mas está ajudando o Brasil. Porque nós todos, o Brasil foi afetado pela parada do transporte nacional, que nós sabemos que o modal é rodoviário. Então, parabéns a Vossa Excelência. Parabéns a você, o seu trabalho, o relator, que tem pensado mais no país do que propriamente na sua atuação. Parabéns. Senhor relator, não sei se Vossa Excelência pretende ler o substitutivo apresentado. Eu acho que não faz necessidade. Eu acho que já foi distribuído. Nós podemos botar em votação, senhor presidente. Presidente, relator, por favor. Vossa Excelência coloca nessa medida provisória um teor que não veio no pedido original, que é a questão dos caminhoneiros. E nós sabemos que o grande problema que tem hoje no transporte, nos caminhoneiros, é a questão do óleo diesel. Não vai se buscar resolução com o que está sendo aprovado em termos de postergação de prazo, essas coisas aí. Não é esse o X da questão. Nós propusemos, colocamos emenda, e tem outras emendas nesse contexto, de retirar temporariamente PIS e COFINS sobre o óleo diesel. E eu gostaria de saber de Vossa Excelência da possibilidade, já que o senhor está acatando emendas no sentido de amenizar ou, quem sabe, até solucionar parcialmente a situação dos caminhoneiros, eu gostaria que o senhor atendesse e incluísse no PLV esse atendimento de tirarmos PIS e COFINS exclusivamente no óleo diesel, mesmo que seja por um determinado tempo, até que a crise dos caminhoneiros seja resolvida.
nós não vamos resolver a crise dos caminhoneiros de curto prazo. Há uma questão de mercado, de oferta e de procura. No PSI, nos últimos 5 anos, financiou-se caminhão em quantidades enormes e hoje nós temos mais de 200 caminhões sobrando no mercado. Pode fazer a mágica que quiser. Não vai ter soja a mais para produzir do que o normal, não vai ter frete, não vai ter porto, muito pelo contrário, nós vamos ter redução da atividade econômica e, por consequência, nós teremos redução na movimentação de cargas e que vai piorar mais a situação. Eu acredito que o número para efeito fiscal não seja tão expressivo que não possa suportar por parte da Receita essa situação de nós tirarmos o óleo. Veja bem, nós não estamos pedindo para retirar preço de óleo diesel. Nós estamos pedindo que se retire PIS e COFINS de óleo diesel, que reduziria o preço desse combustível em torno de 10%, que de fato resolveria a situação do transporte. Eu adianto já de antemão que, não sendo acatado pelo relator, nós faremos destaque em plenário pedindo essa condição. Mas acredito que seria de bom senso, seria de bom alvitre o relator incluir no PLV estas emendas que contemplem a isenção de PIS e COFINS no óleo diesel. Deputado. Outra questão que eu quero fazer, e eu gostaria de ter uma explicação um pouco melhor, é o artigo 2º, que permite o superávit financeiro do Tesouro Nacional. É um dispositivo que trata de matéria de finanças públicas de caráter permanente. Nessa questão, deputado, e o senhor presidente José Pimentel, nós estamos jogando contra o próprio patrimônio. Nós estamos depreciando a nossa atividade parlamentar em dar uma condição ao governo que nós não legislaremos mais. Então, eu proponho que esse superávit financeiro, em sendo homologado, seja temporário, seja definido por algum tempo, de tal forma que nós próprios deputados, que somos os detentores da produção de leis no país, possamos interagir no futuro para dizer se nós prorrogaremos esse superávit, esse dispositivo continuadamente ou interruptamente ou algo assim, mas eu acho extremamente perigoso dar essa condição ao Tesouro de tornar essa condição permanente. Então, se há uma crise fiscal, isso tem que ser resolvido, vamos contribuir com ajuste fiscal. Diga-se de passagem, e hoje de manhã eu acompanhei uma parte da exposição do próprio ministro da Fazenda aqui, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, embora sendo da outra casa, mas é um assunto que me interessa, porque lá também nós discutiremos. A gente sabe que o ajuste fiscal está sendo feito 70%, 75% em cima da sociedade. Então, não vamos dar uma euforia, nós vamos dar uma carta branca, fazendo com que esse dispositivo seja permanente. Eu pediria que, de parte do relator, no seu PLV, fizesse essa modificação e isto fosse temporário, para 1 ano de prazo, ou até que a crônica situação fiscal, originado pela deficiência por erros macroeconômicos desse governo, seja minimamente amenizado. Era essa a contribuição, senhor relator. Senhor presidente, continua em discussão. Eu gostaria de pedir vista da matéria, presidente, em razão de que nós tomamos conhecimento do relatório agora, entendo até que pode ter a matéria feita, o parecer feito pelo deputado Leonardo Quintão, pode ser favorável, mas gostaríamos de tomar conhecimento e, não, sem prejuízo, voltar na próxima semana para que a gente possa deliberar. Acho que deputado Paudenê, mais do que regimental, eu só quero fazer um apelo. Nós temos oportunidade hoje de votar a matéria
podemos até suspender a reunião para que o democrata possa tomar ciência do relatório. A tamanho da urgência que nós estamos fazendo do relatório mais para atender a questão do refinanciamento das dívidas dos caminhoneiros, né, que nós podemos incluir hoje. Então, qual que é a ideia? Nós votamos na comissão, votamos na Câmara ainda hoje e semana que vem resolvemos isso no Senado. Vossa Excelência tem ciência que já tem uma greve programada nacional para logo após a Semana Santa e fizemos um esforço tremendo de ontem para hoje para que a gente pudesse entrar no acordo, fazer o texto e votar. Então, toda a comissão fez esse esforço, o governo fez esse esforço, mas eu faço um apelo à Vossa Excelência, caso a gente pudesse suspender a reunião e retomarmos os trabalhos ainda hoje para votar essa matéria. Eu queria também, dialogando com nossos pares, ponderar se nós pudéssemos concluir essa medida provisória 661 na comissão, em atenção aos líderes caminhoneiros, o apelo que eles fizeram era importante, sem prejuízo do pleito do nosso deputado Alfredo. Uma parte ele faria o destaque em plenário, e quanto à segunda parte, a medida provisória 663 trata exatamente do subsídio de 50 bilhões de reais. Nós tínhamos uma reivindicação do deputado Sarney Filho, fizemos um acordo político de levar a audiência pública para a 663. O relator dela é o senador Ataídes Oliveira. Ele já tinha nos dito que pretende fazer uma audiência pública, e esse tema do prazo, eu entenderia que se nós pudéssemos discuti-lo na medida provisória 663, para que a gente pudesse hoje adiantar a questão dos nossos caminhoneiros. Meu caro presidente Pimentel, pois não. É óbvio que eu entendo que a questão dos caminhoneiros é fundamental, claro, mas poderia ter sido também encaminhada em outra medida provisória. Eu gostaria de colocar com Vossa Excelência o seguinte: não, deputado Paulo nós temos um rigor técnico na Comissão de Finanças e Tributação sobre o impacto de medidas que vão impactar financeira o orçamento da União. Isso é o cuidado que nós temos. Vossa Excelência, que fez parte daquela comissão, sabe disso. Nós estamos vendo aqui várias matérias que vão impactar. Nós entendemos que a medida política é acertada. Eu concordo com o financiamento ou refinanciamento aos caminhoneiros. Agora, Vossa Excelência também há de convir que essas questões, sendo tratadas dessa forma, com um empréstimo de 30 bilhões de reais, com recurso repassado, que são captados com taxa Selic e repassados em TJLP para grandes empresários brasileiros e recursos que são destinados para outros países, nós precisamos ter um pouco mais de cuidado. Portanto, eu mantenho o pedido de vista e espero que a reunião na próxima semana seja já marcada. Ok. O pedido de vista regimental, nós estamos concedendo o pedido de vistas, ao mesmo tempo estamos marcando para o dia 7 de abril, às 9h30 da manhã, a continuidade desta audiência. Portanto, está suspensa a presente reunião.